Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Falando de Coração. E hoje é um dia muito especial que a gente tá com a convidada, nossa primeira entrevistada do Falando de Coração, que é a doutora Karina Andrade. Esse episódio não é só para profissionais de saúde ou para quem já tem alguma doença, é para qualquer pessoa. Então a gente trouxe a doutora Karina, que ela é cardiologista e eletrofisiologista, para falar um pouquinho mais pra gente e para vocês sobre as doenças de ritmo do coração. A primeira grande pergunta, assim, né? O que é ser eletrofisiologista? Conta pra gente um pouquinho, Karina. Então, primeiro agradeço as meninas pelo convite, pela iniciativa, parabenizo também. E falando então do ritmo do coração, o que é ser um eletrofisiologista? Né? É uma especialidade da cardiologia que visa justamente tratar as doenças que alteram o ritmo do coração, que são as doenças que a gente chama de arritmia. A arritmia, na verdade, não é uma doença em si, engloba várias condições diferentes, mais de 20 tipos de arritmias a gente tem, e todas elas são variações do próprio ritmo normal, ou seja, a gente brinca que a gente é eletricista do coração, porque realmente há uma redezinha elétrica por trás do músculo e as coisas que estão tanto ou que levam ao aceleramento desse ritmo do coração ou a redução da frequência cardíaca são as alterações que a gente vai tratar, podendo ser tratadas desde medicação, tratadas como procedimentos, né, que a gente faz a ablação, ou seja, a gente cauteriza, entre aspas, o foco da arritmia, ou ainda com marca-passo, em casos, né, de que o ritmo do coração é muito lento. Então, uma especialidade que engloba todas essas alterações. Agora eu queria saber como é que tu chegou na cardiologia e na eletrofisiologia. Sempre tem uma história, Sempre né? tem uma história. Então, essa história começou cedo na faculdade. Em 2010, eu tive meu primeiro contato oficial com cardiologia, que era meu segundo ano da faculdade. Segundo pro terceiro ano da faculdade, foi onde eu conheci a especialidade. E na própria faculdade, eu já tive contato com a eletrofisiologia por um professor que é especialista nessa área, com o qual eu trabalho hoje em dia, inclusive, e foi onde eu acompanhei meus primeiros procedimentos. E desde então foi uma decisão meio fácil, que não é nem um pouco fácil o caminho, né, que a gente trilha, mas foi uma decisão que era muito certa pra mim, assim, eu me apaixonei pelos distúrbios do ritmo, eu amava a cardiologia, e eu sempre gostei muito de procedimento. Então foi uma área que eu trilhei todo o meu caminho, desde a medicina interna, apesar de adorar as outras especialidades, na cardiologia, apesar de adorar várias áreas, a eletrofisiologia sempre foi a menina dos olhos, assim. E foi um caminho que acabou sendo trilhado, é uma especialidade longa, né, além dos 2 anos de clínica médica, os 2 anos de cardiologia, também são 3 anos de eletrofisiologia cardíaca, ou seja, totaliza só em residência 7 anos, né, mas é aquelas coisas que vale cada minuto do tempo quando a gente faz o que a gente gosta, né. E a gente vê isso no teu dia a dia, né? A gente Sim. também já tem pacientes em comum, a gente vê Exatamente, com ambas. A gente fala pro paciente, né? Vou chamar a eletricista do coração, a gente tá Sim. precisando dela. A gente fala desse jeito, né? Do mesmo jeito que a Débora, por exemplo, a gente brinca falando que é a engenheira, a que vai literalmente colocar a mão na massa ali. Eu brinco também dizendo que eu sou arquiteta, né? Sim. Eu planejo o projeto, eu sento com o paciente, planejo o projeto, a gente vai precisar trocar essa portinha, essa porta não tá meia Sim. capenga, que é a válvula, brincando assim, Sim. né? Não, agora a gente vai precisar do encanador, Exato. que é o hemodinamicista, né? Que, enfim, a gente vai entrar em outro momento nesse tópico. Mas é interessante essa tua perspectiva de falar para o paciente, brincar com a questão de ser eletricista, né? Exatamente, fica mais fácil para eles entenderem realmente o que é uma arritmia, né? Queria fazer mais uma pergunta que pra mim interessa. Nós somos mulheres, a gente sabe a dificuldade que é mercado de trabalho em qualquer profissão, mas em especial na cardiologia e nas especialidades com procedimento que envolve radiação, enfim. Como é que foi tua trajetória, né? Até aqui profissional mesmo. Então, Né? Que a gente vê que já é uma pessoa de destaque no mercado. Sim. Então, a eletrofisiologia realmente, nos últimos anos, vem mudando um pouquinho a cara dela, mas a gente vê ainda em congresso, é majoritariamente formada por homens, né? Principalmente porque é uma especialidade nova, né? A eletrofisiologia surgiu oficialmente entre 1980 e 1990, os primeiros procedimentos, e realmente é maior intervencionismo depois disso. Então, mulheres ainda mais recente vem ficando, e a gente já teve cursos e aulas com mulheres mais velhas, das primeiras gerações ainda, e muitas delas acabaram largando a área de procedimentos e ficaram na parte clínica. Acredito que muito por isso, por questão de radiação, por questão da exposição ao mercado de trabalho, e desde então, assim, eu entrei numa equipe que na época não havia nenhuma residente que tinha mulher no momento, mas já haviam tido residentes previamente mulheres, e depois de mim veio uma sequência de mulheres, né, então desde que eu já sou assistente da equipe, trabalho já não como residente, já faz 4 para 5 anos, a gente já teve 4 mulheres como residentes, hoje em dia a gente tem mulher residente. Outras mulheres que se inspiraram na tua trajetória. Eu acho que é ver que é possível e que não é uma barreira isso. Sobre a fluoroscopia, que é interessante, inclusive a parte de procedimento que a gente estava conversando no briefing
a reunião. Então, realmente é uma questão gestação, né? Além de a gente sabe a fluoroscopia, né, que é a radiação que a gente recebe durante o procedimento, tem a questão oncológica e ortopédica, que é bem conhecido já, que a gente usa aqueles coletes de chumbo para proteção ou de tungstênio, mas tem uma questão peculiar para a mulher que é sobre filho. Como no momento justamente que a gente está começando a entrar no auge da nossa carreira, é o momento que a mulher, a gente está começando a planejar a nossa família, né? Claro, não são todas as mulheres que querem, mas quando a gente quer, isso pode ser um motivo de como é que eu vou conseguir conciliar. Então, pra mim, isso vem há um ano, e pensando nisso, eu comecei a fazer procedimentos zero fluoroscopia, tá? Que são procedimentos guiados apenas por mapeamento eletroanatômico e eco dentro do coração. Ou seja, a gente coloca uma sonda de eco no coração e um catéter que reconstrói em 3D o coração, que são imagens bem bonitas. Acho que até depois a gente pode pôr uma imagem surgindo aqui pra vocês entenderem. Legal. E isso é uma coisa que eu venho treinando essa habilidade nova faz um ano, justamente pensando que nos próximos anos eu quero poder ter minha primeira gestação, e é algo que eu acho que é bem legal até pra gente falar para outras mulheres. É possível, Sim. né? Sabe que teve um congresso que eu fui semana retrasada e tinha bastante acadêmicas. E elas ficaram impressionadas que eu sou cirurgiã e que eu tava lá no congresso e que eu já tenho filha, né? E inclusive tô gestando mais uma. Mas Estamos em 4 hoje. E aí o interessante é isso, poder dizer que é possível. Sim. O que eu falei pra elas, assim, é difícil pra qualquer profissão. Exatamente. A gente conciliar o trabalho com maternidade, realmente é difícil. Mas pra ver que é possível, né? E eu acho que essa é uma grande coisa, porque pra quem não entende, assim, o raio-x, né, que é a radiação que vem tanto no aparelho de hemodinâmica, como pra quem faz implante de marca-passo, enfim, qualquer outro procedimento que envolve radiação, não se tem uma dose segura na gestação. Então, em teoria, se afasta a mulher desse mercado, no Brasil, pelo menos, já desde o início da gestação, até depois da amamentação. Isso vai quase um ano fora, no mínimo, né, do mercado de trabalho. Nos Estados Unidos e na Europa tem uma legislação, legislação um pouco mais flexível, mas no Brasil não se tem isso. Então, é uma coisa que limita e que as acadêmicas que possam estar nos ouvindo também, que possa isso atrapalhar, né, a formação e a escolha da profissão, que pode ser mais uma oportunidade, exatamente, né? Então, a tecnologia tem surgido, acho que realmente para passar por barreiras, novas áreas, e isso a gente tem que saber aliar o que é melhor pra gente. Eu acho bem legal essa. Que interessante a gente poder ter a gente falando desse tema com outras acadêmicas e doutorandas vendo e pensando, poxa, se lá atrás a gente tivesse tido a oportunidade de ter 3 mulheres cardiologistas conversando sobre esse tema, exatamente, né? Seria muito especial para mim como doutoranda, como acadêmica, falando sobre a questão do machismo em si também, né? Tá, esse é outra vertente. Outro tópico de outro tópico. Mas que acho que entra com uma abertura para falar do teu projeto, né? Conta um pouquinho pra gente desse projeto maravilhoso de impulsionar outras mulheres eletrofisiologistas que a gente sabe que tu tem. Conta um pouquinho pra gente. Então, surgiu também recentemente o projeto que nomeei como Lead Her EP, tá? Ele é um projeto que ele busca, na verdade, junto com outras mulheres da eletrofisiologia do Brasil, né, a gente poder impulsionar a mulher e mostrar que é possível e que tem espaço para nós no meio. E a gente, quando mulheres, a gente sabe, né? Quando a gente resolve se dedicar a alguma coisa, ninguém segura. Então, justamente surgiu depois de um congresso onde eu reavaliei essa questão da predominância masculina e de que mostrar que às vezes as pessoas mesmo ficam acadêmicas, enfim, ficam meio com receio, parece que é difícil, e tudo é difícil, né? Sim. Mesmo pro homem tem muitas dificuldades quando a gente decide por lutar pelas nossas carreiras profissionais e poder ainda mais no meio que hoje em dia as coisas são muito rápidas, né? Então a gente tem que se posicionar. Então surgiu essa ideia de pegar um pouquinho desde uma coisa parecida com um videocast, entrevistar pessoas e de outras áreas para mostrar também a figura feminina em outras especialidades e também mostrar a arritmia na gestação, como é que a gente trata as mulheres, quais as arritmias mais comuns nas mulheres, mostrar um pouquinho do procedimento, mostrar um pouquinho de congresso, mostrar diferentes áreas da eletrofisiologia vistas de diferentes ângulos, para tentar mostrar e incentivar outras pessoas e entre nós mesmos nos incentivarmos, né? O primeiro encontro foi agora no Congresso Brasileiro de Arritmias, que a gente fez, e foi muito legal a gente conversar e perceber que tem muitas coisas em comum em diferentes lugares do Brasil, assim, né? Porque a gente acha que só a gente passa por aquilo ali, e é legal ver tanto os prós e contras das coisas para poder crescer junto. Essa foi a ideia.
Isso eu acho que ajuda a gente se apoiar, né, outras pessoas que passaram as coisas parecidas e se impulsionar para ir ainda mais adiante, né. Na cirurgia cardíaca também tem isso, nos congressos, né. Sim. Tem o jantar das mulheres cirurgiãs, nem sei se eu já falei isso contigo. É muito legal o jantar, aí a gente, cada uma troca o que já passou, né, e aí isso não é para grupo de apoio, mas acaba que esses grupos nos incentivam a ir mais adiante, né. Então acho que isso é muito legal. Me incentivariam outras pessoas também, né? Sem Então, dúvida. esse foi um dos principais motivos, além da tua capacidade brilhante como profissional, né? E da pessoa que tu é, que é muito gostoso de conversar contigo também, mas um dos principais motivos de te trazer aqui pro podcast da gente, como nossa primeira entrevistada, é essa tua perspectiva de impulsionar outras mulheres, que é muito nosso perfil do que a gente quer aqui pro podcast. Claro que vão ter convidados homens também, mas a gente quer trazer muito isso dessa ideia. Sim, de impulsionar umas às outras, né? Que é legal. Isso é muito gostoso. Morte súbita em jovens, né? Que é um assunto que a gente fala bastante. Teve aí, infelizmente, ocorridos próximos, né? De um jovem que faleceu numa corrida, né? Então, assim, se quiser falar um pouquinho sobre isso, para quem está nos ouvindo, pra gente também, né? A gente sempre aprende. Causa e como diagnosticar precoce, enfim, né? É um assunto muito preocupante, realmente, porque quando a gente fala em população jovem, menos dos 40 anos de idade, sempre é chocante ver essa notícia, né? Realmente, que nem a Débora falou, a gente teve recentemente na maratona um óbito super jovem, e a gente volta e meia vê isso nos noticiários, nas mídias sociais, porque realmente tem essa questão da própria mídia hoje em dia, e do WhatsApp, do Instagram, que a gente recebe muitas notícias, né? Então a gente acaba vendo isso de todos os cantos do mundo. E a gente tem dois públicos. A gente fala do atleta profissional e o atleta amador, né? Hoje em dia a gente vê uma crescente também pelo esporte, né? Desde maratonas e outros esportes que a gente observa e realmente é busca pela saúde, né? A gente está numa geração buscando pela saúde, mas acho que isso que torna mais impactante é ver um jovem morrendo em busca da sua saúde, né? Ele estava lá tentando ser saudável, ele estava lá buscando viver até os 80, 90 anos e a gente pega com essa surpresa. Eu acho que é um assunto muito relevante, é importante que não só na medicina, realmente as pessoas saibam um pouquinho mais sobre isso. O que é muito importante, o screening, tá? Tentar identificar. Todo mundo merece um eletrocardiograma uma vez na vida. Tá? Claro, com medidas do possível, os sintomas vão surgindo, a idade, fatores de risco, isso vai se tornar mais comum. Mas um eletrocardiograma de rastreio, acho que é uma das coisas fundamentais, e é um exame tão barato, né, que é 30 segundos, e tem tanta informação contida ali, não vão ser todas as doenças que vão estar ali, mas muitas elas já nos dão uma pista diagnóstica, né? Então, isso varia de sociedade para sociedade, quando a gente fala de atleta, não de amador. Desde a sociedade brasileira, a sociedade americana, a sociedade europeia, principalmente a italiana, tem diferenças desses screenings que são obrigatórios, né? Mas quando a gente fala de amador, que é uma coisa que não é definida por nenhuma entidade maior, quando a gente fala da nossa prática, o que fazer com o paciente que chega no consultório? Um eletro, no mínimo, uma boa anamnese, ver se já teve algum sintoma, teve palpitação, porque muitas vezes palpitação passa por ansiedade, se já teve algum desmaio, como é que foi esse desmaio, família. História familiar de alguém que morreu subitamente, isso é muito importante e é muito comum a gente no consultório chegar, alguém já morreu subitamente, sim, morreu com 42 anos de infarto. Mas foi infarto mesmo? O diagnóstico foi confirmado? Foi para um hospital ou morreu em casa? Porque a gente sabe que abaixo dos 40 anos, a taxa de infarto é muito menor do que a taxa de outras doenças, que é o que trata principalmente uma especialidade, que são as doenças genéticas que estão ligadas ao risco de morte súbita. Algumas delas vão pegar pelo eletro, outras, infelizmente, a primeira manifestação vai ser uma morte súbita, né? A pessoa simplesmente morre e ninguém sabe, e, se Deus quiser ela vai ser reanimada por alguém, né, que tenha condições. Isso é um assunto bem importante, que eu acho que falta essa noção para os leigos da reanimação, de saber uma reanimação básica, de saber aquele BLS, né, que é as manobras básicas de reanimação, para chamar ajuda até que venha uma ambulância. Mas ter essa sensação, então, de eletrocardiograma, uma anamnese bem feita, história familiar, isso já vai nos ajudar muito. Com ecocardio, não preciso nem falar também, acho que daí já é um exame, claro, um pouquinho mais caro, mas é um exame que vai excluir valvulopatias, vai excluir hipertrófica, né, várias doenças que são comuns, então, para morte súbita, né, então é importante ter esse screening. Outra coisa é quando a gente realmente tem qualquer sintoma, eu acho que é importante nas academias, na maratona, ter essa
às vezes até uma aula para as pessoas, da academia, vamos falar sobre coisas que vocês estão sentindo e pode não ser normal. Sim. Por exemplo, eu falo da minha própria academia, assino um termo dizendo que eu sou saudável. Mas será que eu sei que eu sou saudável? Será que eu consultei para dizer que eu sou saudável? What? Então, realmente, os jovens, eu acho que preocupa muito, ainda mais que a gente vê muito dessas mortes relacionadas a esporte. Existem as mortes súbitas relacionadas ao sono. Por exemplo, a pessoa morreu dormindo. A gente já pensa em outro grupo de patologia. Acho que tem muito de questão desde miocardite, que são doenças adquiridas, né? E tem essa parte genética que é muito importante. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Sim. Porque é algo que não é conversado a respeito, né? E a gente só descobre isso quando se assusta com uma notícia. E ainda pior se alguém próximo, né? E quando é que a gente precisa fazer teste genético, essas coisas complicadas, assim? Só um parêntese, o eletro que ela falou tanto, o eletrocardiograma, é aquele exame bem fininho que saiu uns tracinhos bem fininhos. A gente vai colocar aqui também pra vocês darem uma espiada, só pra lembrarem o que é, se alguém já fez aí alguma vez na vida. Se não fez, vão fazer. E é um exame super simples, né? Coloca os eletrodos aqui, faz muitos cardiologistas têm no próprio consultório, né? Sai na hora o resultado, o cardiologista já pode olhar na hora. Bem rápido. Então é super simples de fazer. Tem alguns que fazem de rotina já, né? Entrou na sala já faz. E o ecocardiograma é um exame que também põe aqui no... É um aquele que bota um gelzinho. Coloca um gelzinho assim. E dura 10, 15 minutos e tem... Muitas um livro ali, né? Sim. Sabe aquele gelzinho que bota na barriga pra ver neném? Pronto, a mesma coisa, só que a gente bota aqui pra ver o coração. Então, doutora Karina, fala um pouquinho, assim, quando é que a gente precisa fazer teste genético, buscar ajuda, né, nesse sentido? Teste genético, existe uma questão de quando, por exemplo, um paciente falece de morte súbita e fez uma autópsia que veio sem nenhuma alteração estrutural, o ideal seria fazer um teste genético. A gente sabe que não é, no nosso meio, isso não é corriqueiro, mas o ideal seria porque daqui a pouco tu já descobre que aquela pessoa faleceu de uma doença específica, cardíaca, que o coração olhando estruturalmente ele é normal. O problema era meramente elétrico. Eram os fiozinhos que davam curto-circuito. Então, fazer esse teste genético nessas pessoas seria muito bom, para daí poder fazer o screening da família. Daí tu testa todos os familiares para ver. Teste genético na minha prática, né, fora, então, infelizmente, quando é uma morte súbita não abortada, né, quando alguém morreu e não deu tempo de reanimar, na minha prática, geralmente são para suspeitas de, ou o paciente já vem com diagnóstico de alguma doença, eu falo, é importante para os teus filhos, para os teus netos, para os teus irmãos, para a gente não ter uma surpresa, então eu geralmente sugiro o teste genético, ou quando eu estou tentando investigar alguma doença, para poder saber, não sei direito qual é, tem um eletro que é um pouquinho alterado, um eco um pouquinho alterado para isso, qual será que é? Eu quero dar o nome e o sobrenome dessa doença, o teste genético é muito útil também. Legal. E depois que a gente tem o teste genético, a gente consegue procurar na família aquele gene, né? Existem os genes que vão ser não patogênicos, ou seja, alterados. Por que ele não faz teste genético em todo mundo? Porque daí daqui a pouco a gente assusta nós três. Uma vem com teste genético positivo, não tenho história, não tenho eco alterado, não tenho eletro, não tenho nada. Eu não vou conseguir dormir pensando naquele teste. Isso é muito importante falar, né? Então a gente não quer gerar uma ansiedade. Mas quando a gente fala de alguém que já tem uma alteração no coração, ou alguém da família tem uma alteração do coração, acho que é bem relevante e nos ajuda bastante. Até para estratificar o risco dessa pessoa. Se vale a pena já ter uma conduta mais agressiva, se eu posso ser mais tranquilo. Ótimo, que bom que a gente tá falando isso aqui. Né? Muito. Eu já tô aprendendo um monte aqui. Não sei se legal. Tem uma outra arritmia aí que vem falando muito, né? Um outro assunto, é a fibrilação atrial. Eu não sei se você quer falar um pouquinho sobre isso. Gente. Então, a fibrilação atrial é um dos arritmias que a gente mais vê na prática clínica. Ela não necessariamente precisa de um eletrofisiologista naquele primeiro momento, porque é uma arritmia do cardio clínico, diferente dessas outras doenças genéticas que são mais raras, que tem um tratamento um pouquinho mais específico. A fibrilação atrial, não só para o cardio, para o geriatra, para o clínico, é uma arritmia muito comum. Né, porque a gente fala, depois dos 55 anos, 1 a cada 3 pacientes tem chance de ter fibrilação atrial. Eu ia te perguntar, né, do fibrilação atrial, eu vejo nos pós-operatórios é 30% o número que a gente tem, mas no paciente em geral... Também, 1 a cada 3 nos 55, dá 30%. Então ela é muito prevalente e ela está relacionada com alguns desfechos. Um deles, que é algo que amedronta qualquer pessoa, desde nós médicos quanto os pacientes, AVC. Né? O que é o AVC? Aquele coágulozinho que se forma no coração, que pode ter diferentes origens. Quando a gente fala da fibrilação atrial, esse ritmo bagunçado no coração, o coração está totalmente bagunçado. Aí ele não consegue bombear direitinho, porque ele está muito agitado e muita eletricidade aumentada, digamos assim, forma um coágulozinho. Esse coágulozinho pode se deslocar para o cérebro e causar um AVC. Então, isso é um dos medos, porque AVC a gente sabe que é um evento devastador.
Então, a fibrilação atrial, ela tem essa parte, que é definir o paciente que tem o maior risco para poder usar uma medicação para evitar um anticoagulante, né, um remedinho que afina o sangue para poder evitar esse AVC, e tem a parte relacionada com a redução da força do coração, sintomas, qualidade de vida de forma geral. A maior parte dos pacientes tem sintomas, não são todos, mas muitos têm, e isso reduzem muito a qualidade de vida deles. Então, hoje em dia, por isso que daí a parte da eletrofisiologia entrou essa parte de tentar voltar ao ritmo normal, seja na forma que vai e volta da arritmia, seja na forma que a arritmia já está durando mais tempo. E a gente tem estudos mais recentes dos últimos anos, que ao contrário do que a gente mesmo aprendeu na faculdade, né, que tanto faz o ritmo, só tanto que a resposta, o coração esteja muito acelerado, os estudos mais recentes mostram que a gente tem uma redução de desfecho, quando a gente, no primeiro ano a gente volta para o ritmo normal, né, então é muito importante saber e daí referenciar para o especialista para poder definir o melhor tratamento em conjunto com o paciente e com o médico assistente, né. A fibrilação atrial é um dos trend topics, né, isso é uma coisa que mudou muito, né, na fibrilação atrial. Sim. Eu tô um pouco mais tempo, mais ou menos o mesmo tempo da Karina, um pouco mais cagada. Sim. Mudou muito a fibrilação atrial nos últimos 10 anos, né? O tratamento mudou muito. Antes só tinha anticoagulante, não tinha o que fazer. Agora tem ablação, tem fechamento do apêndice atrial. E tem a minha ablação, a tua ablação cirúrgica. Tem também esses casos complementares. Sim, normalmente eu não consigo resolver tudo, né? Já falei pra Karina. Mas realmente mudou muito. Acho que é por isso que a gente tem aqueles estudos antigos que não mostravam uma diferença grande do desfecho, porque o tratamento era menos eficaz. Com a medida que a tecnologia, mesmo a tecnologia aquela que a gente estava falando de nos proteger, melhora a eficiência e a eficácia do nosso procedimento, a gente vai ter um resultado melhor. E a gente tem mãos mais habilidosas depois de tanto treino, tem tecnologias novas surgindo o tempo todo, que visam, além de um melhor resultado, também menos risco, né? Isso é uma das coisas novas, assim, que tá vindo, tecnologias muito novas, bem diferentes. Então, acho que o resultado tem sido muito bom, e a gente sabe que os pacientes estão em busca. Volta e meia, chega no consultório, o paciente perguntando, aquela tecnologia já chegou no Brasil? Porque hoje em dia a gente tem acesso à informação, né? Então, acho que é importante a gente conversar isso, porque daqui a pouco a gente está tendo acesso à informação de alguém que está nos assistindo. Sim. Explica um pouquinho também, assim, o que é a ablação, o que é... Eu tenho um método de explicar, assim, bem como cardioclínica geral, né? Mas eu queria ver vocês duas, assim, conversando sobre a ablação, assim, explicando para o paciente leigo, assim, o que é a ablação. Eu vou dar a minha parte da minha ablação. A primeira ablação no mundo, foi feita meio que por engano, como muitas coisas acontecem, que nem acender o fogo, né? A primeira vez que descobriram, não foi de propósito, vamos aqui, vai acender o fogo. A ablação foi mais ou menos assim, que é o que chamam de eletrofuguração, que eles foram dar um choquezinho numa paciente que estava em arritmia, estava um catéter lá dentro, e esse catéter com a corrente elétrica em cima acabou queimando lá dentro e fez um bloqueio AV total. Que loucura! E daí eles descobriram, olha, a gente consegue queimar o coração. E daí, eu não sabia disso, legal. E daí surgiu a parte da cirurgia cardíaca em conjunto. Então, as cirurgias abertas para Wolff, né? Uma das arritmias que é um fiozinho a mais da condução cardíaca, que algumas pessoas nascem, abria o peito, vai lá e queima. Entrava gente, e vocês, assim... tipo o maçarico, vamos falar. É o maçarico. O maçarico vai lá e queima. Isso, né? Eu falo para os pacientes que é cauterizar. Para eles cauterizar, mesmo que seja um termo, né? Cauterizou uma verruguinha. É cauterizar uma partezinha do coração que não deveria estar naquela alteração. Às vezes vai ser um fiozinho que está desencapado, às vezes vai ser vários fiozinhos que estão desencapados, e eu tenho que cauterizar pontinho por pontinho. Então, a ablação é essa cauterizaçãozinha, que daí hoje em dia tem, né, desde o queimar, tem o congelar, que para algumas ainda é importante, e existe uma outra que é a nova, que é a eletroporação, que é a distribuição de células por uma energia que não é térmica. Essa é a novidade. Então, essas são as formas que a gente faz dessas cauterizações. E hoje em dia tem essa parte toda tecnológica de reconstruir em 3D. Então, eu consigo saber exatamente aonde do coração eu tô, que a anatomia muda. Nossos 3 corações são diferentes. A Débora sabe melhor que eu, que abre corações de verdade. Eu vejo eles por fotinhos, ou pelo raio-x. E então, os corações são diferentes, a anatomia é diferente, então a gente conseguir ter essa reconstrução 3D em tempo real. E as bolinhas, que eu consigo saber quantos milímetros eu tô uma da outra, sabendo quanto no meu catéter eu tô apoiando, quantas gramas no tecido, quantos segundos eu fiquei. E um cálculo matemático que me ajuda a saber a qualidade dessa minha lesão, deixa isso para nós mais fácil, entre aspas, apesar da curva de aprendizado, né? Nos deixa mais, tipo, com segurança de que a gente tá fazendo certo, e o paciente com um tratamento muito melhor. E daí as cirurgias abertas, que falam, né, minha opinião, ninguém vai abrir o peito hoje em dia só por causa de uma arritmia. Não vou
Mas Sim. a pessoa tem uma outra condição cardíaca, que a gente sabe que tem muitas ainda que precisam de cirurgias cardíacas abertas, né? A evolução tem coisas que estão tentando migrar, mas tem coisas que são inevitáveis, porque o cirurgião cardíaco não tem como substituir. Então, Sim. vai fazer uma cirurgia cardíaca, tem uma arritmia, por que tu já não vai resolver junto? Aham. Né? Tu poder aliar, minimizar o paciente duas cirurgias, 2 procedimentos, então... Eu acho que talvez também a Karina entenda também de anatomia. Pra quem não assistiu o primeiro episódio, a gente fala o que é a nossa formação também, Nossa, segue achei o lá. primeiro episódio. Do que a gente faz, né? A Gabi mais da parte clínica, eu faço cirurgia de coração mesmo. E é isso que a Karina tá comentando. Na cirurgia convencional, a gente tem acesso talvez a alguns lugares que o catéter não chega. Essa talvez seja uma vantagem, né? Nos Estados Unidos tem equipes que fazem cirurgia só disso, mas assim, faz cirurgia minimamente invasiva, Sim. não abre o externo, né? Que é uma coisa que está começando mais forte agora no Brasil, inclusive com os fechamentos de apêndice arterial, casualmente não é o objetivo aqui, Sim. mas Aham. casualmente rolou um semana passada. E que foi o primeiro aqui, né? Foi o Bem primeiro legal. de Porto Alegre, muito legal. Bem legal. O Dr. Calil, e a gente eu fiz parte desse procedimento, foi muito legal. Mas enfim, não era Muito esse bom. o objetivo. Muito bom. Aham. Com o advento das cirurgias minimamente invasivas, Sim. vão começar a surgir mais complementos, talvez, Exatamente. aos tratamentos E de lembrando, às fibrilação vezes, arterial. até um paciente que tem dificuldade de acesso venoso, né? Porque eu preciso de um Exatamente. caminho. A Débora, ela cria seu caminho. Eu preciso que o caminho exista, senão eu não chego. Então, às vezes, eu vou tentar subir um catéter e eu não consigo. E esse é um paciente que é até por congênitos, né? Quantos pacientes que não têm acesso? Não Eles tem. nasceram sem. Então, eu não consigo criá-los. A Débora consegue abrir o minimamente invasivo, ao invés de abrir o tórax inteiro, um videozinho ali, consegue... Mas eu concordo que a maioria das indicações de fibrilação arterial, até hoje também que eu fiz e que eu vi fazer, foi para complemento Sim, de durante alguma outra cirurgia cardíaca convencional. E é isso, às vezes o que a gente tem é acesso a outros lugares que o catéter não chega, né? Então Exatamente. acho que essas são as vantagens possíveis da cirurgia, Sim. não necessariamente a gente vai conseguir, né? Então, Sim. procedimentos a gente sabe, nem sempre a gente tem a efetividade que a gente gostaria, né? E acho que é interessante a gente aliar justamente Eu essas acho que discussões. é perfeito isso O aqui que tá ratinho tá acontecendo, maravilhoso. né? Ratinho é um Em termos ratinho do coração. técnicos. E logo eu, por exemplo, trabalho muito com válvula, né? Válvula cardíaca. A gente muitas vezes precisa abrir o peito daquele paciente para corrigir uma válvula. E eu falo que sempre são as portinhas do coração, né? Preciso corrigir uma válvula, o paciente tem uma arritmia, ajeitar ali na hora. E outras tantas vezes o paciente não tem indicação de abrir o peito, né? E aí eu chamo a Karina. Né? Exatamente. Então a gente trabalha em conjunto. Em isso é conjunto. A muito maioria gostoso. das vezes, né? O paciente não Sim. tem indicação de abrir o Sim. peito, né? Acho que Exatamente. fica bem claro. E eu acho também importante esse assunto de fibrilação arterial, porque tem coisas incapacitantes envolvendo, né? Muito. Tanto óbito como AVC, então coisas que a gente precisa ser falado. Se 30% das pessoas acima de Exatamente. 55 anos é muita gente, Muita né? gente. Também, pra quem não ouviu o primeiro episódio, a gente fala um pouquinho sobre isso no primeiro. Não, é um assunto realmente interessante. A gente falou de atleta antes de morte súbita. A questão de atletas também, a gente sabe que, como tudo na vida, quando o excesso existe, a gente sai o efeito protetor, né? Isso a gente fala do atleta também, ou seja, esportes de endurance, ou seja, alta carga, pode aumentar a chance de fibrilação atrial. Então, não é uma doença só de idosos, não é uma doença só dos 55 anos. Então, pacientes muito jovens, às vezes, podem ter, seja por uma carga de atividade física extremamente alta, seja por uma origem genética. E outra coisa que eu tô vendo que a Débora está com o seu smartwatch hoje em dia. Ah, as duas estão, só eu tô faltando mesmo. Vamos brindar. Perfeito. Fazer propaganda. Eu falo que pode usar dormindo, tu pode usar na academia, tu pode usar trabalhando, tu pode usar em qualquer lugar, né? Bem legal. Então é bem legal. Eu gosto bastante. E também dá pra ver retroativo, né? Retroativo. Sim. Sentir uma coisa e depois busca lá. Ele faz um gráfico bem legal de semanas de carga no pós-procedimento, ele é bem interessante. Eu acho realmente é uma estratégia válida e que realmente tem nos auxiliado bastante. Eu indico muito para pacientes que têm sintomas e nunca conseguiram registrar. Ai, que legal. Então esses são bem legais. Karina, explica pro pessoal o que é o marca-passo, para que ele serve e quais os tipos que a gente tem hoje em dia. Então, como a gente estava falando no início sobre os tipos de arritmia, explicando um pouquinho da minha especialidade, a gente tem os marca-passos para tratar principalmente quando a gente fala do ritmo cardíaco estar mais lento. Pode ser desde que o primeiro interruptorzinho do coração lá em cima não está funcionando bem, ou seja, ele não está deflagrando o primeiro batimento cardíaco, ou seja, ele ligou, mas demorou muito para bater, ou pode ter bloqueios cardíacos. O primeiro interruptor vai lá, o condutor não responde. Primeiro, o condutor não responde, isso é um bloqueio total. Nisso, a indicação de marca-passo, claro, a depender dos sintomas, de qual tipo de bloqueio, enfim, é a indicação mais clássica, que é mais fácil de explicar.
Os marcapassos, então, eles têm formas diferentes, daí também uma área de atuação em conjunto que a gente tem com a cirurgia cardíaca, que o implante é feito, então, de forma geral, acessos venosos de membros superiores, a gente entra pela subclávia, barra axilar, ou pela cefálica, a gente chega até o coração e por dentro do coração a gente coloca os cabinhos que vão fazer o papel do que o próprio eletricidade do coração não está conseguindo fazer adequadamente, esses cabinhos vão fazer. A gente coloca uma bateriazinha, né, que é um gerador de pulso que ele fica embaixo da pele, conectado nesses cabos, média de bateria 10, 12 anos, e quando necessário, depois do término, a gente só troca. Às vezes o paciente acha, eu vou morrer depois de 10 anos. Não, graças a Deus. A medicina evoluiu, né, o primeiro implante de um marcapasso transvenoso, ou seja, por dentro do sistema, foi em 1986. Então, se for pensar, algo bem recente, né? Uhum. Então, mas, de forma geral, a tecnologia vem melhorando tanto de bateria, das interferências, da durabilidade, dos cabinhos, enfim, então vem modernizando muito. Existem outros tipos de marcapassos, que a gente fala de dispositivo implantável, mas para o paciente mesmo é mais fácil explicar marcapasso, que é o desfibrilador, né, que é um marcapasso que ele tem a capacidade de detectar arritmias e tratá-las, e daí vai depender, é um paciente que já teve aquela morte súbita que a gente conversou. Esse paciente, se não tiver uma causa totalmente reversível, como um infarto agudo, né, nas primeiras 48 horas, ou não tiver alguma outra condição que explique uma miocardite fulminante nas primeiras 48 horas, a gente vai acabar colocando esse paciente porque ele tem muito risco de ter uma nova morte súbita, e a gente não quer. A gente já teve a primeira e sobreviveu. Ou pacientes que têm uma doença que a gente saiba que existe um risco aumentado também. A gente vai colocar esse desfibrilador. Qual que é a capacidade dele? O procedimento é muito parecido, né? Olhando é igual. Só que o cabinho tem uma molinha de choque que é capaz de dar um choque interno no coração. O que eu falo para os pacientes? É o anjo da guarda. Ele é o teu anjinho. Ele vai contigo onde tu for, talvez ele nunca trabalhe. Mas se precisar, ele vai estar ali para trabalhar. Então ele pode detectar a arritmia e dar um choque, ou às vezes tentar acelerar o próprio batimento cardíaco. Outra coisa, quando a gente fala das doenças cardíacas, uma doença que é muito falada também é a insuficiência cardíaca, quando o coração não consegue mais bombear do jeito que deveria. E alguns pacientes têm um batimento que ele vai primeiro pelo lado direito, depois pro lado esquerdo, primeiro pro lado direito, depois pro lado esquerdo. E a gente coloca 2 cabinhos para fazer bater ao mesmo tempo e tentar melhorar essa força do coração. Porque pra gente ter a nossa funcionalidade, a gente precisa de um coração forte. Então esses são os 3 principais tipos de dispositivos implantáveis. Eles podem ser implantados, então, de forma geral, transvenoso, por dentro do sistema para cair dentro do coração, epicárdico, né, que é por fora do coração, que às vezes numa cirurgia cardíaca, ou num paciente que tem uma anatomia muito difícil, um paciente que tem um congênito, ou seja, o coração nasceu totalmente diferente do que a gente espera, esse paciente às vezes vai ser mais fácil colocar por fora. E também tem os marcapassos, que daí é uma peculiaridade minha, né, a questão dos marcapassos leadless, que é os marcapassos miniaturizados. Eles são pequenos marcapassos que a gente coloca diretamente dentro do coração, mas nele não fica nada por fora. Não tem nenhum cabinho, nenhum gerador. Ele ainda é para pessoas de maior risco, para complicações, uma infecção, ruídos, né, com algum coágulo ou com alguma obstrução. Isso daí são os pacientes que principalmente têm indicação e provavelmente vai ser o futuro. Acredito que a tendência é que esses dispositivos vão crescendo e aumentando o seu nível de indicação. E a gente tem algo que, falando do relógio que a gente falou antes, é muito importante a gente falar. Monitor de eventos. Algo que a gente ainda implanta um pouco menos, acho que do que poderíamos, por questão de custo, porque não é um aparelho barato, mas ele nos possibilita um número de diagnósticos diferenciais muito grande, desde uma arritmia, né, desde a gente pegar aquela fibrilação atrial, e daí daqui a pouco, não vou mergulhar com o meu relógio, mas mergulhar com coisinha que fica embaixo da pele, que parece um chip, consegue. Tô trabalhando, cirurgia, como é que a gente vai fazer a cirurgia com o relógio? Então, com um chipzinho embaixo da pele, aquilo ali demora 10 minutos para colocar. É um cortezinho pequenininho que a gente coloca dentro, dura em média 3 a 4 anos de bateria. Bloqueios cardíacos, pacientes que fazem arritmias graves, aquilo ali monitoriza. É como se fizesse eletro todos os dias. E ainda tu ganha um controle remoto, que tu pode ainda apertar se tu sentir alguma coisa para mostrar. Aquele momento eu senti. Para quem tem desmaio, tem muitas pessoas que têm um desmaio que não sabe a causa. E todos os exames são normais, mesmo os nossos procedimentos, que são os que têm uma maior sensibilidade, ou seja, são mais acurados para fazer o diagnóstico, às vezes não pegam, então esse aparelhinho ajuda muito. Então a gente tem uma gama de dispositivos que só vem crescendo. Tem os dispositivos hoje também, que é de parte de assistência circulatória, né, que daí não, bem mais da área da Débora, mas que são para pacientes que têm insuficiência cardíaca muito grave, vão precisar de transplante. Então tem crescido muito esse leque de opções que a gente tem para tratar melhor. A gente tem envelhecido, graças a Deus, né? Então a gente tem buscado envelhecimento, mas com o envelhecimento
quanto mais saudável, surgem doenças que vão aparecendo. Sim. Então, esses dispositivos a gente vai tendo cada vez mais necessidade de uso e eles têm modernizado muito, né? Os primeiros dispositivos implantáveis, como a gente falou, 1986. O CDI, é o desfibrilador, o anjinho da guarda, e o ressincronizador entre 1990 e 2000. Então, imagina, a gente tem avançado... É muito recente. Muito né? recente, muito recente. Eu acho isso interessante o monitor de eventos, tanto quanto o relógio, porque às vezes tem arritmias que elas não ficam constantes, né? E é por isso que é a importância de ter alguma forma de detectar, e principalmente o paciente está tendo algum sintoma, Exatamente. né? Ou desmaio, palpitação. Aí vai fazer o eletro, mas o eletro que vai fazer na hora do consultório, ele já não está sentindo nada, então não vai conseguir pegar, né? Nesse sentido de pegar essa arritmia. E na emergência é muito comum os pacientes chegarem, principalmente mulheres jovens ou pacientes mais jovens, chegam com crise de palpitação. Ah, disparou meu coração, foi a 160, do nada. Chega na emergência, o eletro tá normal. E será que tá normal porque, na verdade, era uma crise de ansiedade, realmente, e a pessoa tá com o eletro normal? Ou será que já passou a arritmia? E, na verdade, está sendo perdido um diagnóstico. Não é incomum chegar no consultório pacientes com diagnóstico de ansiedade, síndrome do pânico, que tinham arritmia. Porque uma coisa não anula a outra. Sim. Não é porque o paciente é ansioso que ele não pode ter uma doença. Então, eu acho que é bem importante esses relógios e o monitor de eventos podem nos esclarecer várias coisas que às vezes não dá tempo. As arritmias, elas duram segundos, minutos. Às vezes não dá tempo de pegar o carro dirigindo até uma emergência, né? E eu acho que é importante, assim, na minha prática como cardioclínica, né, a gente termina solicitando muito Holter em muitos casos, né? O que é o Holter, então? Eu vou aproveitar que a Karina tá aqui para explicar o famoso Holter. Isso. O Holter, método diagnóstico muito bom, mas ele é principalmente bom para os pacientes que têm sintomas frequentes. Por quê? O Holter, o eletro, lembra que as meninas falaram no início? O eletro a gente gruda uns fiozinhos ao redor do coração para a gente tentar monitorizar o ritmo cardíaco. O eletro, ele vê o coração de 12 diferentes ondas, assim, ele vê de formas diferentes. O Holter, ele é uma somatória, ou seja, ele não serve para localizar se vem mais de cima ou mais de baixo do coração, mas ele monitoriza por 24 horas o ritmo cardíaco. E ele também tem ali, o paciente pode escrever, às 17h05 eu tive palpitações, e a gente consegue analisar. Ele faz a média do batimento cardíaco ao longo do dia, ele pega arritmias, caso elas ocorram, pega as pausas, ou seja, o momento que o coração baixou mais. Tem achados que são normais, e é muito difícil, para quem já laudou o Holter, encontrar um exame totalmente normal. Sempre uma extrasístole tem de vez em totalmente normal, digamos, quer dizer que vem os gráficos zerados. Uma extrasístole de vez em quando todo mundo tem, uma pausa, não é incomum pausas durante o sono, tanto que elas não sejam significativas, não mais do que 3 segundos. Então tem algumas características que é muito comum chegar no consultório pra gente assustado. Ah, meu Holter tá horrível. Não. Muitas vezes aqueles achados são normais, porque o nosso ritmo não é constantemente igual. Ele tem alteraçõezinhas que são normais, esperadas. E o Holter é isso, ele é aquele examezinho que vai pra casa, os pacientes reclamam que não pode tomar banho naquele dia, vai pra casa, faz o dia inteiro, tira no dia seguinte na mesma hora. O problema, então, se aquele dia a pessoa não fizer arritmia, como é que ela sabe que dia que ela vai ter arritmia se ela não tem arritmia todos os dias? Existe o Holter de 7 dias, mas tem pessoas que também não têm sintomas a 7 dias. Tem pessoas que demoram anos para ter um sintoma de novo, meses. Então o Holter é um bom exame, mas ele é principalmente para aquele paciente que tem queixas frequentes, ou por aqueles pacientes que, na verdade, eu tô suspeitando de uma coisa que ele nem tem sintomas, mas eu tô querendo ver se eu pego, assim. É um ótimo exame, é muito válido. Hoje em dia tem os novos, que são meio que por Bluetooth, são um pouquinho diferentes. Mas ainda ele é pouco sensível pelo... 24 horas é muito pouco, né? 24 horas é só um videozinho do nosso dia, né? Então é muito pouco ainda. Sim. E vou só fazer mais uma pergunta dentro desse tema que tu trouxe pra gente. Acho que a gente tá se aproveitando, né? Tá sendo um prazer, né? Eu posso ficar o dia inteiro. Olha, magnífico. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta de uma palavra que tu trouxe. Explica pra quem tá vendo em casa o que é extrasístole. Extrasístole. Porque eles leem muito do Holter lá e falam, nossa, tanto, olha isso tudo de extrasístole. Vamos explicar o que é extrasístole. Então, como a gente falou, né, desde o início, essas alterações do ritmo cardíaco, a gente tem o interruptorzinho, o condutorzinho e todos os fios que são responsáveis pelo batimento cardíaco. Extrasístole é um batimento que ele vem de um lugar que não é esperado da parte elétrica normal. Então, um lugar resolveu simplesmente disparar sozinho. Pode ser da parte de cima do coração ou da parte de baixo, os átrios ou os ventrículos.
Então, invariavelmente, algumas pessoas vão fazer extrasístoles de forma esporádica, que a gente considera rara, que é menos de 900 a 1.000 batimentos por dia, tá? Que vai ter o número, isoladas, pareadas, que é quando uma do ladinho da outra, ou taquicardiazinhas. As isoladas, quando elas são menos de 1% do dia, que curiosamente é um dado legal pra gente falar, em média a gente tem 100.000 batimentos por dia. É um número interessante de a gente falar, quando a gente fala de 24 horas, claro, calculando que a pessoa tenha mais ou menos 60, né, a média de 60, 70 batimentos por dia. Claro, vão ter pessoas que vão ter mais, vão ter pessoas que vão ter menos, a depender da sua frequência se comporta. Então, a extrasístole é um batimentinho que bate diferente. E o que a maior parte das pessoas não sentem, essas que são bem esporádicas, o que a pessoa às vezes sente mais do que o batimentinho, é o tempo que o coração leva para se recuperar, porque o coração tem como se fosse um reloginho, que ele sabe exatamente as suas fases. E quando ele teve um batimentinho diferente, ele sabe que ele tem que esperar alguns segundos para recuperar, para voltar. Segundos, milissegundos, né? Milissegundos para recuperar, para voltar. Então, a extrasístole é isso. Se ela for numa carga baixa, podem ficar tranquilos, isso não é nada de alterado. Então, lembrando daquele valor mais ou menos imaginário de 1.900, é normal. Acima de 1%, quando a gente fala das atriais, que são da parte de cima do coração, já aumenta a chance de fibrilação atrial no futuro. Então, já tem que ficar um pouquinho, não precisa sair correndo pro médico, nem ir pra emergência, mas ficar um pouquinho mais de alerta, principalmente fatores de risco, hipertensão, diabetes, estilo de vida como um todo, né? Questão de apneia do sono, aquele roncar, isso é muito perigoso para o coração, quando a gente fala desde arritmias, infarto e AVC. E das ventriculares, a maior parte delas vão ser as idiopáticas, ou seja, o coração é estruturalmente normal, mas tem algumas doenças que têm uma carga maior, e daí algumas vão ter maior risco de arritmias malignas, outras não. E o valor numérico vai depender tanto de o valor, se é mais do que 5%, mais de 10% do tempo, se a pessoa tem sintomas, se a pessoa é assintomática e não tem um valor tão alto, a gente pode ser bem, né, só acompanhamento. Pacientes que têm muitos sintomas ou têm um valor muito alto, a gente já começa a pensar ou remédio ou tratamento de ablação, aquela cauterizaçãozinha. Excluir doenças que possam estar envolvidas e lembrar que, às vezes, se a arritmia é essa extrasístole, que é o tuc diferente, for muito frequente, ele pode reduzir a força do coração também. Então, um eletro, pegar uma extrasístole, às vezes acontece. Um teste ergométrico, aquela esteira que a gente faz, também pode ver extrasístoles, o comportamento dela no esforço, que nem a gente falou antes, na família, tem alguém que tem arritmia, alguém que já morreu do coração, já começa a pensar em situações diferentes. Então, extrasístole, ninguém precisa se apavorar de ter 1, 2, nem 10, nem 30 num holter, mas, a depender dos sintomas da história, né, tem que ser avaliado por um especialista também. Perfeito, perfeito. Agora vamos à pergunta do episódio, sempre temos, né? Pergunta do consultório, que é muito recorrente, né? Como é que o café interfere nessas ritmos do coração? Eu vou aproveitar então, uma paradinha. Produção, você tomou esse café? A nossa convidada já tá em casa. Um brinde. Até porque, não que a gente tenha algum conflito de interesse com café, ninguém é patrocinado por marca de café, ninguém nasceu na Colômbia, mas medicina a gente toma bastante café. E o Brasil é um dos maiores produtores de café, quem não sabe, né? Mas então, como a gente tivemos uma notícia recente muito boa, porque realmente tem muitas coisas na medicina, na verdade do mundo, né, que vem de meio que lendas populares e que às vezes a gente não sabe nem de onde veio. E a gente vive numa fase de medicina baseada em evidências, que é muito interessante. A gente sabe que, principalmente quando é de doenças raras, coisas raras, nem sempre vai ter evidência, coisas novas, nem sempre vai ter evidência para tudo, mas ter evidências formadas ao longo dos anos nos facilitam, porque os pacientes fazem essas perguntas. E eu não posso responder baseado na minha experiência pessoal, isoladamente, sendo que tem uma evidência científica maior. Então, recentemente foi publicado um estudo que é chamado DECEF, tá? É um estudo que foi publicado justamente falando sobre café e sobre a fibrilação atrial. Aquela arritmia que a gente estava falando antes, que é muito comum. O medo de que o aumento da ingesta de cafeína aumentasse a chance de recorrência dessa arritmia. E tivemos um resultado muito bom para nos deixar felizes e poder tomar nosso cafezinho durante a conversa, de que não aumentou. Então a gente pode tomar café, tá? Quando a gente fala de extrasístole, sabe que não vai piorar a doença em si. Né, a doença, se for um probleminha elétrico, vai estar ali, a cafeína vai aumentar a chance de ela ocorrer durante o dia. Então, pessoas que têm muitos sintomas, talvez
Se tomar café piorar o sintoma, daí não, se não quer ficar sentindo, não tomar café o tempo todo. Mas para risco de arritmia, para gerar uma arritmia, principalmente da fibrilação atrial, esse resultado foi muito interessante. Então a gente fica bem mais tranquilos. Os pacientes, às vezes, no consultório, te oferecem um cafezinho no consultório, eles ficam com medo. Ah, mas doutora, eu tenho arritmia, daí a tua médica tá te oferecendo. Daí agora tu tem um artigo científico publicado. Sabe o que eu faço no meu consultório? Antes de oferecer café, eu vejo a pressão, né? Porque isso pode afetar. E aí, ofereço café, chazinho no meu consultório, mas o café, pontualmente, eu falo, quer café? Aceito, doutora. Então, peraí, vamos ver a pressão. Eu vejo a pressão de um lado, vejo a pressão do outro, e depois eu peço pra secretária trazer um café. Isso é o que eu faço na minha rotina. Mas uma coisa muito interessante é para os pacientes fibrilados, né? Que o DECAF fala que pós cardioversão, né? Do paciente fibrilado, no teste do DECAF foi nesse paciente. Foi nesses, que daí isso é mais interessante ainda. Que é muito legal, porque como a gente falou, essa arritmia, ela pode ter os momentos que ela vai e volta sozinha, e tem alguns pacientes que eles precisam que a gente reverta. E daí reverter, a gente pode reverter com remédio ou dar um choquezinho elétrico, né? A gente vai lá e dá um Ctrl Alt Del, liga, desliga o computador e começa de novo. Adorei. Tá muito bom, não? Tá muito bom isso aqui. E aí a gente depois quer ver, tá, eu vou dar café pro paciente. E ele vai voltar? Será que por isso? O resultado é que não, né? Então, o paciente que ele foi submetido a uma cardioversão e voltou ao ritmo normal, ao tomar cafeína normalmente não aumentou o retorno, o que é tranquilizador. E acho que foi um bom jeito de fazer. Porque é muito difícil, tu vai colocar 10 mil pessoas tomando café e quantas vão fazer fibrilação atrial? Tem muitas variáveis. Tem muitas coisas que vão ser difíceis de saber o hábito de vida. Então, esse já pegou uma população que se sabe ter arritmia, que foi submetida à mesma intervenção, e vamos ver como é que ela vai se comportar com cafeína. Essa, pra mim, foi a parte mais magnífica do DECAF Trial, porque pega pessoas que já tiveram FA, exatamente, e vamos, vamos colocar um grupo pra cá, um grupo pra cá. Deu, teste. Achei realmente bem, é uma boa notícia pra gente que gosta de café. Muito bom. E aí, ainda na pergunta do consultório, falando, depois do café tem o álcool, né? O que o álcool interfere nas arritmias? Esse daí depende dos nossos gostos, talvez não seja uma notícia tão boa. Né? Então, o álcool, né? Que nem a gente falou antes sobre aquela questão da curva J, que é tudo em excesso faz mal, a gente tinha essa ideia já para doenças cardiovasculares, que teve uma época que seus pacientes falam muito, né? Uma tacinha de vinho por dia é benéfico para o coração, enfim. Isso a gente até discutiu recentemente sobre qual seria o benefício. Será que é da bebida em si, do vinho, do que tem na uva? Será que também é um hábito, principalmente europeu, que tem esse costume de tomar um vinho com os amigos? Né? Exatamente. Então, será que é muito mais relacionado com o estilo de vida, que tinha essa história de que era bom? O que seria exatamente? Quando a gente fala, daí vamos ter que abrir um leque das doenças cardiovasculares, falando primeiro da minha parte da arritmia. Para a fibrilação atrial, tem um estudo que ele é estilo DKF, só que ele foi um estudo que acho que foi publicado no início desse ano, ou final do ano passado. Ele é um estudo que ele era pacientes pós-ablação, entre fazer a abstinência total do álcool, ou seja, realmente não beber, e continuar bebendo. Deu para abstinência total. O paciente aumentava a chance se bebia. Então, pós-fibrilação atrial, que é uma doença que a gente saiba que o álcool está muito associado, parece que realmente o álcool é muito prejudicial. Por que talvez se tirou, fora essa parte da arritmia especificamente, por que talvez se tirou? Porque tu influenciar não há uma dose segura de álcool. E o que é uma taça para uma pessoa, as nossas taças não tem uma marquinha avisando qual que é o tamanho da taça, né? Somente a taça do brasileiro, né? Dizem que é 3 vezes maior do que a taça do europeu. Exatamente. Então, eu acho que realmente essa falta de noção de tu incentivar o álcool sem saber a dose segura, sabendo que a gente tá falando de câncer, de cirrose, né, de outras doenças, às vezes de distúrbios psiquiátricos associados. Então, acho que realmente o álcool tem várias particularidades. Não quer dizer que beber de vez em quando, né, seja proibido, principalmente no âmbito social, mas dependendo da doença que tu tem, realmente, no meu caso, fibrilação atrial parece ser um fator bem importante. Então, nesses casos, a gente, para quem gosta de um vinho, talvez, né, não seja a melhor notícia do mundo, mas a gente tá falando de saúde, né, e a saúde sempre em primeiro lugar. Então, acho que esse papo foi algo muito mais especial pra gente inaugurar essa jornada do podcast Falando de Coração com uma grande eletrofisiologista, nossa amiga doutora Karina. Muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por abrir essa porta, né, e passo as palavras para a doutora Débora. Foi
maravilhoso. Eu tava falando aqui, a gente não cansa de fazer pergunta, a gente aprende. Imagino quem tá aí ouvindo possa estar aproveitando também, usufruindo. Fiquem à vontade para mandar perguntas e, né, outras ideias de outros assuntos. A gente está sempre aberta para colocar nas nossas pautas. E foi um prazer enorme estar aqui com a doutora Karina, que foi maravilhoso esse podcast. Aguardamos, né, os próximos, né? Então, meninas, uma honra realmente estar aqui, inaugurando, né? Olha, é um papel importante hoje. E realmente parabenizar por vários motivos para vocês, mas primeiro, a iniciativa. Realmente, hoje em dia a gente tem muito conteúdo, às vezes, banal na internet, né? E a gente consome muito internet. Então, a gente abriu um espaço para dialogar de forma leve, para público, desde acadêmicos, desde pacientes, desde colegas. A gente tem um espaço para conversar um pouquinho, uma coisa assim que é uma troca de experiências, uma troca de novidades, uma troca de ideias, né? Energia também. De energia também, essa sensação boa de estar aqui, parecer que a gente não tá fazendo algo, né, de internet, parece que a gente simplesmente alguém tá nos filmando quando a gente conversa. E realmente então parabenizo por isso. Parabenizo por mulher, né? Eu como mulher na área médica, já atuando há 12 anos, né, como formada, vocês expoentes também da cardiologia de formas diferentes, né, eu e a Débora, a gente teve períodos concomitantes de residência da eletrofísica, da cirurgia cardíaca, da cardio, a Gabi, que é um pouquinho mais nova que nós, e vendo já um expoente crescendo, abrindo espaços para ti e mostrando também esse lado que é uma coisa muito interessante das valvulopatias, né, as portinhas diferentes ali. Então essa coisa de mulher para mulher, a gente tá aqui mostrando o quanto a gente consegue estar juntas, auxiliando pessoas, auxiliando colegas, é muito, muito legal. E agradeço imensamente o convite, espero retornar, tá? Vamos fazer novos episódios bem legais. Então foi maravilhoso terminar o dia assim com vocês e muito obrigada, gente. Então, infelizmente, vamos ao nosso fim desse episódio, que foi muito legal. Quem tem algum conhecido, manda esse episódio para a pessoa poder ver aqui, né, sobre qualquer pessoa que possa ter interesse nesse assunto, para trazer informação para cada vez mais pessoas. Esse é o nosso objetivo com esse podcast, né? Então, muito, muito obrigada a esse projeto, todos que estão envolvidos, que é o nosso primeiros episódios, e a nossa convidada especialista. Muito legal. Parabéns, meninas. E até a próxima. Até. Tchau. Ficou muito bom.